Muito boa tarde. Vamos dar início à audiência com a Associação para a Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens, Ajudar a Ajudar. Connosco a Sra. Presidente Sónia Rodrigues, a Sra. Vice-Presidente Márcia Lemos. Recordo que a nossa grelha de tempos dita que terão 10 minutos para a vossa intervenção inicial acerca da necessidade de proteger e promover os direitos dos jovens e crianças. Cada um dos grupos parlamentares terá até 4 minutos para colocar as questões e as reflexões que entender pertinentes e terão novamente 10 minutos na fase final para poderem responder ou para concluírem alguma coisa que possa não ter sido dita na primeira parte por falta de tempo. Damos assim início, desde já, a esta audiência. Tenho a palavra a Sra. Presidente Sónia Rodrigues, pode acompanhar o tempo no relógio lá ao fundo para ir gerindo melhor. Tem a palavra. Muito boa tarde a todos, obrigada por nos receberem. A Ajuda a Ajudar é uma associação criada em 2020, mas que iniciou funções durante a pandemia numa perspectiva de alertar as entidades com responsabilidades na matéria sobre o facto de não estarem a ser acauteladas as medidas de proteção das crianças e jovens que se calculava a partir dos artigos que estávamos a receber da China naquele momento, que estariam em perigo por estarem em casa, isoladas, sem escola, sem acesso aos serviços de saúde e, portanto, muito mais suscetíveis de estarem à mercê dos abusadores, que nós sabemos, infelizmente, que na sua maioria são pessoas muito chegadas às crianças e, normalmente, a própria família. E, portanto, esta dificuldade em acautelar, e reparem, na altura não havia sequer uma forma de, sem ser através do telefone, de as crianças poderem pedir a ajuda de que necessitavam. E, portanto, não havia, por exemplo, a possibilidade de o fazerem por SMS para nenhuma das linhas de apoio à criança. Portanto, foi nesse sentido que começamos a desenvolver a nossa ação. Éramos um grupo informal de profissionais da área com diferentes formações, psicólogos, advogados, na altura tínhamos também juízes no grupo principal, procuradores, portanto, pessoas com muita preocupação na área da proteção infantil e, em geral, na área dos direitos das crianças. Percebemos, entretanto, que havia um espaço que, de alguma maneira, ninguém preenchia, da advocacia social no que diz respeito aos direitos das crianças. Percebemos, por exemplo, a rapidez como, nessa altura, as entidades ligadas aos direitos das mulheres, por exemplo, se mexeram para acautelar que as vítimas de violência doméstica pudessem ter a ajuda necessária. Isto não aconteceu no que diz respeito, por exemplo, às crianças nessa altura. Percebemos também que havia realmente a necessidade de uma entidade que complementasse o trabalho feito por aquelas entidades que já existiam no terreno. E nós não nos queremos substituir a ninguém. O nosso papel é um papel assumidamente de advocacy, de defesa dos direitos das crianças. O nosso papel é trazer o conhecimento do terreno e da ciência aos decisores políticos e às entidades que estão a trabalhar nesta área, de forma a conseguirmos que os direitos das crianças sejam cada vez mais cumpridos no nosso país. E há uma data de questões que nos preocupam. A primeira tem logo a ver com as questões do sistema de proteção infantil e das questões muito particulares do acolhimento de crianças e jovens. Portanto, preocupa-nos muito a falta de articulação no sistema de proteção infantil ao nível da intervenção em meio natural de vida. Sentimos que as comissões de proteção de crianças e jovens, isto começa a ser algo generalizado, o facto, e há quase um acordo entre as pessoas que trabalham nesta área de que, neste momento, as proteções de crianças e as comissões de proteção de crianças e jovens trabalham, são importantes, é uma ideia interessante, não deve ser abandonada, mas tem que haver mudanças no seu funcionamento. Começa logo pela profissionalização da comissão restrita e pelo conferir a cada uma das comissões que tenham os recursos necessários para bem desenvolver as suas atividades. São muito desiguais a nível nacional os recursos destas comissões. O facto de haver cooptagem de técnicos noutras entidades
é algo que não nos parece, até às vezes até traz questões éticas que para nós são muito importantes, não nos faz qualquer sentido, por exemplo, que haja técnicos de casas de acolhimento a trabalhar nas comissões de proteção e crianças e jovens, a desempenhar funções. O facto de trabalharem apenas um dia por semana prejudica imenso o trabalho das comissões e o apoio que pode ser dado às crianças. Todo o trabalho com as famílias está altamente comprometido. Muitas vezes o que as comissões fazem é o acordo de promoção e proteção, mas depois ninguém trabalha com as famílias no sentido de que este acordo seja realmente cumprido e, portanto, estamos, no fundo, a empurrar os problemas com a barriga, desculpem a terminologia, mas é mesmo isso, estamos a adiar soluções, e os problemas vão se acumulando. Muitas vezes, quando se opta depois pela retirada das crianças, é tarde. E quem trabalha em casas de acolhimento diz-vos isto em qualquer lado, que cada vez as crianças chegam mais tarde, com mais problemas, com situações mais enraizadas, muito mais difíceis de resolver. É lógico que ninguém está aqui a defender a retirada à primeira, não é disso que se trata. O que nós queremos é eficácia no trabalho em meio natural de vida, a generalização dos CAFAPs, a articulação entre as entidades que trabalham no terreno, entre as equipas RECI, e isto implica uma coordenação supra. E defendemos, aliás, não somos só nós, há artigos científicos neste momento a defenderem o mesmo, a criação de uma entidade de coordenação que congregue as entidades que trabalham na área da proteção infantil e que possa desenvolver esta articulação superior. Defendemos ainda que, ao nível do acolhimento residencial, a portaria saia e não aceitamos que seja desculpa para que a portaria do acolhimento residencial não saia por se estar à espera de alargar o acolhimento familiar. As crianças que estão em acolhimento residencial estão a crescer, o tempo das crianças, como diz o juiz Armando Leandro, é muito curto e precisamos resolver os problemas destas crianças que estão em acolhimento residencial já. Portanto, é inadmissível que continuem a existir casas de acolhimento sem qualidade, que estas casas de acolhimento funcionem com muito pouca fiscalização, desculpem, o termo é mesmo estas casas recebem dinheiro do Estado, estas crianças estão à responsabilidade do Estado, o Estado somos todos nós, no entanto, entregamos-las a instituições e damos liberdade a essas instituições para trabalharem de acordo com a sua autonomia. Isto não pode acontecer, estas crianças precisam de quem garanta que os seus direitos, quando estão em acolhimento, numa fase extremamente suscetível da sua vida, sejam acautelados. Defendemos de uma forma que tem a ver com aquilo que a própria ciência nos diz, portanto, defendemos o fim total e de acordo com aquilo que está na nossa lei do acolhimento de crianças e jovens, de crianças até aos 6 anos, é um maltrato. Internacionalmente, o que não faltam é meta-análises que o defendam. O acolhimento de crianças e jovens, o acolhimento residencial de crianças pequeninas é um maltrato, provoca danos que são muito dificilmente reversíveis e, portanto, não entendemos como é que o Estado pode estar a maltratar as próprias crianças que diz que está a defender ao colocá-las em acolhimento residencial. E isto é algo que, se nós aceitamos que a ciência tem que servir de base para o nosso funcionamento, também tem que servir de base naquilo que diz respeito aos direitos das crianças. Não podem estar a sobrepor os interesses das instituições aos interesses das crianças. As crianças têm que estar primeiro. E defendemos, como é lógico, que se faça o mais depressa possível e sem mais perda de tempo a generalização do acolhimento familiar, porque mesmo para as crianças mais velhas e para os jovens, o acolhimento familiar, de acordo também com aquilo que a ciência nos diz, salvo raras exceções, é melhor do que o acolhimento residencial. Portanto, não pode ficar a questão da melhoria da qualidade do acolhimento residencial em suspenso em função da generalização do acolhimento familiar. E propomos-nos também defender a criação do provedor da criança. A figura do provedor da criança é uma figura que existe na maioria dos países europeus. O facto de nós não termos provedor da criança impede-nos de estarmos representados no Conselho Europeu dos Provedores das Crianças e, portanto, precisamos de criar esta figura, faça-se aquilo que tiver que ser feito, se for necessário mudar a Constituição, que se mude, mas é imprescindível a criação desta figura que permita o apelo diretamente por parte das crianças. Defendemos também a criação de uma bolsa de defensores das crianças que permita que haja
advogados especializados na defesa das crianças e que consigam ter competências apropriadas para realizar a defesa das crianças em tribunal. E propomos também sensibilizar a sociedade para a questão dos maus-tratos, por isso propomos que seja o Estado a desenvolver que seja o Governo a desenvolver um plano nacional de prevenção contra os maus-tratos, que seja um plano que abarque todas as entidades, que cubra o sistema educativo, a formação dos diferentes profissionais que lidam com crianças em todos os níveis, desde a educação, à saúde, aos tribunais, às forças de segurança, a sensibilização pública, uma grande campanha pública que explica às pessoas porque é que é mau maltratar uma criança e porque é que temos que começar a educar as nossas crianças sem recorrer a maus tratos físicos, inclusive que desmistifica esta questão da palmada pedagógica, que é algo que não existe na ciência. A ciência é clara quanto aos efeitos negativos de qualquer maltrato físico para uma criança, já agora também relativamente aos efeitos negativos dos maus tratos psicológicos. Resumidamente, estas são só algumas das nossas propostas. Agradeço que nos tenham ouvido. Muito obrigado, Sra. Presidente Sónia Rodrigues. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Marlene Teixeira. Sra. Deputada, tem a palavra. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também a Presidente e Vice-Presidente da Associação Ajuda a Ajudar, Sónia e Márcia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista congratula-se muito com o vosso trabalho e com aquilo que são as causas que vocês defendem, nas quais nos revemos e também defendemos. Tivemos já a oportunidade de vos receber e ouvir em 2021 numa audiência sobre a implementação das orientações da Direção-Geral de Saúde relativas aos procedimentos a adotar no âmbito do Covid-19 nas instituições de acolhimento de crianças e jovens em situações de perigo, na Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação e, portanto, quero desde já agradecer o vosso trabalho e a vossa presença cá novamente, sempre em defesa dos direitos das crianças. Da parte do Partido Socialista e do Governo, continuamos a trabalhar em planos estratégicos proativos e preventivos que aumentem a proteção e fomentem o bem-estar das crianças e jovens, através de vários instrumentos e medidas, entre os quais saliento o Plano de Ação da Garantia para a Infância 2022-2030, publicado a 17 de janeiro de 2023, que contempla um conjunto de serviços essenciais para o combate à pobreza infantil e à promoção da igualdade de oportunidades, dividido em 4 pilares que entendemos serem fundamentais na defesa dos direitos e que também a Sra. Presidente já os foi referindo. Uma outra medida do Partido Socialista que também me parece ser merecedora de um especial destaque nesta área são as equipas multidisciplinares, as chamadas PICIs, o Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, até como forma de complemento ao trabalho das comissões que já referiu, que implementam um plano de medidas preventivas para melhorar os indicadores relativos ao insucesso e abandono escolar, que atuam em proximidade nos territórios, dada a sua diversidade de profissionais, quer psicólogos, assistentes sociais e terapeutas da fala, atuam nas diferentes áreas de ação e têm um papel fulcral no conhecimento destas realidades e detectam de forma precoce algumas problemáticas e riscos aqui já mencionados. Temos consciência das dificuldades existentes nas casas de acolhimento, estamos atentos a essas problemáticas e, por isso, também defendemos sempre medidas preventivas e que atuem de forma mais proativa nos terrenos. Para terminar, dizer-vos apenas que estamos atentos àquelas que são as vossas preocupações e recomendações, as quais registamos e agradecemos, pois é neste sentido de compromisso, ligação e partilha de opiniões com a sociedade civil que podemos melhorar e reforçar as políticas públicas nas mais diversas temáticas, em especial, neste caso, na defesa dos direitos das nossas crianças e jovens. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Partido Social Democrata a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Também eu agradeço todos os esclarecimentos que aqui nos trouxe e as preocupações à doutora Sónia Rodrigues e à doutora Márcia Lemos, que hoje nos dão o prazer da vossa companhia, e também, na pessoa delas, naturalmente, à Associação para a Promoção de Direitos das Crianças e Jovens, a ajudar.
aquelas são as vossas preocupações que nós acompanhamos em muito, e é quando a pandemia nós inclusive chegámos a reunir e a estar, e portanto, no entanto agora, permita-me, eu hoje preferia falar do pós-pandemia. E no pós-pandemia, separando aqui a questão do acolhimento das crianças e jovens em 2 vetores. Por um lado, as crianças que estão em regimes de acolhimento fechado ou semifechado por força das medidas de promoção e proteção, que são crianças e jovens em risco ou por delinquência ou por cometimento, normalmente de factos que consubstanciam um crime, mas que são inimputáveis em razão de idade, e, portanto, e que estas crianças nós vamos sentindo que é um grande abandono para com elas, uma grande negligência com elas. Temos relatos de termos crianças que, por falta de condições da reinserção social e que são fornecidas, temos técnicos comuns que o Governo coloca, as instituições colocam técnicos comuns a fazer funções de reinserção social, que são funções muito específicas que precisam de uma alta especialização e até sensibilidade para esta problemática dos jovens, para que não tenhamos jovens criminosos e adultos fora daquilo que é o sistema e a legalidade também, e portanto, isto é uma grande preocupação, esta falta de condições que o PS inclusive tem vindo a denunciar. E depois temos uma outra situação que é das crianças e jovens em perigo, que tem a ver com o acolhimento por questões sociais, por questões de vida, por ruptura familiar, disrupção do modo de vida e do projeto de vida destas crianças, por força das suas circunstâncias pessoais e familiares. E quanto a estas, tem que haver aqui uma preocupação realmente muito grande, até porque estas crianças precisam de futuro. E o que muitas vezes se esquece ao se fazer estas institucionalizações é algo que se chama projeto de futuro. E permita-me partilhar convosco, eu próprio estive na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens durante muito tempo, e aquilo que mais me preocupava era o projeto de vida e não apenas se garantir que a criança comia, bebia, dormia e tinha vestuário. Porque basicamente isto era aquilo que era a preocupação das diretivas que emanavam para as CPCJs. Isto não estamos a falar de autorrecriação das CPCJs, também é importante que seja dito. E este paradigma, de facto, tem que ser cada vez mais abandonado para um projeto de vida. E nós temos excelentes exemplos e péssimos exemplos. E algo que também vemos com grande preocupação é o facto de nós termos Portugal com o problema de demografia que tem, com o problema de nascimentos que tem, com o problema de envelhecimento da população, simultaneamente nos discursos governamentais a grande preocupação com as crianças e jovens, mas que na verdade são acompanhadas de um desinvestimento total e de falta de condições totais para que esse desempenho seja feito, dependendo muito daquela que é a resiliência de algumas instituições. Permita-me partilhar convosco, eu sou de Arcos de Valdevez e o Lar Cerqueira Gomes, que foi dado por um testamento há 100 anos, por beneméritos, tem grande percentagem das suas jovens a frequentar o ensino superior. E, portanto, é um exemplo, mas é um exemplo robusto, não graças ao Governo, é apesar do Governo. E, portanto, isto também, às vezes, temos que dizê-lo, porque há um investimento efetivo naquela estrutura por parte da Santa Casa da Misericórdia local. Mas o que nós precisamos, e vemos com grande preocupação também, é acompanhando-nos, e o PS está a pensar uma série de iniciativas nesta matéria, que vão desde a questão da saúde mental, que atualmente está extremamente afetada até pelas questões da pandemia, eu vou mesmo terminar, da pandemia, bem como o bullying nas escolas e nas redes sociais também, a que os jovens são cada vez mais vulneráveis, para além, claro, da questão dos abusos sexuais, que hoje é incontornável, mas não podemos usar a Igreja Católica como bode expiatório de um fenómeno transversal. Não podemos distrair-nos apenas com a luz do holofote e com isso esquecemos-nos de tudo o que acontece nas sombras. Porque todos os estudos dizem que, apesar da gravidade desta situação, a percentagem é muito maior fora da Igreja Católica, onde o assunto é gravíssimo, para que não fique... E vou mesmo terminar. E, finalmente, também gostava da vossa opinião, de medidas que se pudesse tomar para colmatar isto, para além da que disseram, e um mesmo final, violência no namoro. Abordagens, formas de atuação que nos possam deixar, porque este fenómeno, ainda os números são desta semana, começa a ser muitíssimo preocupante. E muito obrigada, desculpem, o tempo é mesmo curto.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo Partido Chega o Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão, com a devida condescendência do tempo também, para que haja aqui cuidado. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Senhores Deputados, Doutora Sónia Rodrigues e Márcia Lemos, muito obrigado por virem a este Parlamento trazer-nos um assunto tão importante como é o sistema de proteção e promoção da segurança das crianças e jovens. De facto, o Partido Chega tem sido, desde a nossa fundação, uma bandeira, lutar contra os abusos das crianças e dos jovens, lutar contra a pedofilia e lutar contra a violência naqueles que são as pessoas mais desprotegidas da nossa sociedade e que deviam ser melhor protegidas. Lemos com muita atenção o vosso manifesto e também este artigo que nos trazem, em que propõem várias reformas do sistema de proteção das crianças e jovens e as suas recomendações, e da vossa intervenção inicial gostava de destacar alguns pontos que me pareceram bastante preocupantes. Primeiro, a necessidade que sublinhou da profissionalização das CPCJs e como elas não têm ainda hoje os recursos necessários para poder fazer um trabalho efetivo. E se nos lembrarmos aqui de um caso recente e assustador que alertou todo o país, a pequena Jéssica, uma criança de 5 anos que foi brutalmente assassinada em Setúbal, cuja família já estava assinalada pela CPCJ, sobre uma criança que já estava, que devia estar já sob a proteção do Estado, ou uma família com a qual se devia ter feito um trabalho, como a doutora disse muito bem, que as famílias muitas vezes ninguém trabalha com elas, e portanto temos aqui duas dimensões. Primeiro, a sinalização de crianças e de famílias que estão potencialmente em perigo, que depois não é feito um trabalho de acompanhamento e que chegam por falta de trabalho, por falta de acompanhamento, por falta de intervenção, por falta de meios, por falta de profissionalização, chegam a uma situação muito mais dramática, muitas vezes com perdas de vidas e que são de recriminar. E, portanto, gostava que explorasse um bocadinho mais, na vossa perspectiva, qual é que era a forma mais célere e mais correta de chegar a esta profissionalização e de dar os recursos necessários às CPCJs para que pudessem atuar corretamente. Pedia também que elaborasse mais um pouco de as CPCJs que só trabalham um dia por semana. O que é que se referiu? Disse que só podem trabalhar apenas um dia por semana, ou em que sentido é que fez este reparo? Não compreendi toda a profundidade desse seu comentário. Depois também falou nas instituições que não são fiscalizadas, mas também, além de não serem fiscalizadas, também não são subvencionadas. E também nos podemos lembrar aqui que, recentemente, no final do ano passado, a Santa Casa da Misericórdia de Viseu fechou uma casa de acolhimento porque veio anunciar que tinha já acumulado prejuízos no valor de 700 mil euros e que não podia mais continuar a acolher essas crianças. E, portanto, neste sentido, como é que nós podemos entregar crianças que estão no setor social porque o Estado não tem as suas próprias instalações e não estando por indicação do Estado, mas sem a subvenção do mesmo, como é que podemos fazer aqui uma solução deste caso? A criação de uma entidade de coordenação, na vossa opinião, devia estar em que tutela e, portanto, devia ser operacionalizada em que sentido, sendo uma organização nacional, em que sentido é que depois poderia coordenar com as várias regiões? E gostei muito de ouvir o seu sublinhado sobre o acolhimento familiar. De facto, a família é a célula principal da sociedade, é na família que todos recebemos amor, que todos encontramos amor e que todos devemos dar amor. E, portanto, parece-nos a nós também que um sistema de acolhimento familiar baseado naquilo que de melhor cada família pode dar e pode emprestar à sociedade deveria ser promovido e, portanto, gostávamos de ver também uma solução para a promoção deste tipo de solução. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão. Tem agora a palavra pelo Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar-vos, agradecer a vossa exposição, o vosso trabalho e, acima de tudo, creio que não é menos importante a vossa reflexão, porque ela parte
de quem tem experiência no terreno, cruza várias experiências, o que também é importante, porque sabemos que, infelizmente, na área de proteção de crianças e jovens, muitas das vezes há diversas quintas que parecem que se justificam a si próprias, em vez de pensar no bem supremo que é a defesa das crianças e dos jovens e que a orientação das políticas públicas, sejam elas políticas públicas pelos agentes públicos, sejam elas políticas públicas por agentes privados, a sociedade civil, etc., tem que ter sempre esse norte, essa bússola, e eu creio que a vossa reflexão é importante por causa disso. Já tivemos a possibilidade de, noutros meios, conversar, na parte do grupo parlamentar. Queria também publicamente dar nota. Vamos discutir agora brevemente uma iniciativa sobre a alteração da idade máxima para a adoção, que devém também do vosso trabalho, e eu creio que essa nota pública ela deve ser realçada, e por isso, sobre esta audição de hoje, apenas agradecer-vos o vosso trabalho, as vossas reflexões, e dar-vos nota que estamos também a ponderar como podermos dar continuidade na vertente parlamentar nas vossas reflexões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem agora a palavra, novamente, a ajudar, a Associação para a Promoção dos Direitos das Crianças e dos Jovens. Sra. Presidente Sónia Rodrigues, tem a palavra. Muito obrigada. Agradeço a forma como reconhecem o nosso trabalho. Dizer-vos que é consensual que o investimento nas crianças, e isto são cálculos de um Prémio Nobel da Paz, traz um retorno de 7 vezes o valor investido. Qualquer investimento nas crianças traz um retorno 7 vezes maior do que o investimento inicial. É dos melhores negócios que se pode fazer a nível universal. Dizer-vos também que o acolhimento familiar é 14 vezes mais barato do que o acolhimento residencial. Portanto, nem sequer podemos estar aqui a falar em questões de dinheiro, porque não há realmente melhor investimento, especialmente, como foi referido também, numa sociedade em que a natalidade é um problema que nós temos que enfrentar de forma muito frontal. Nós estamos nas margens em termos culturais, a nossa civilização, que assim lhe quisermos chamar, ruir, porque não temos crianças. Portanto, se nós, aquelas que temos, não as acompanhamos e não as tratamos da forma de vida, estamos aqui a comprometer o futuro de todos nós, não só o futuro delas, mas o nosso também. Relativamente às questões do financiamento das casas de acolhimento, e isto muito particularmente, dizer que esse financiamento é feito ainda, eu uso esta terminologia porque, desculpem, é mesmo assim, à cabeça. Ou seja, quantas mais crianças tiver uma casa, maior o financiamento da casa. E, portanto, as casas grandes, e o ser grande é fator de falta de qualidade, reconhecido na literatura internacional nesta área, isso quererá dizer que recebem mais as casas que têm mais crianças lá dentro. Dizer que existem muitos acordos antigos que implicam que as casas, mesmo não tendo lá as crianças, porque a Segurança Social tem muitas vezes o bom senso de não as colocar lá, continuam a receber de acordo com o que está definido no acordo feito com a Segurança Social. Ou seja, uma casa, se tem um acordo para 120, pode ter lá 30 e algumas casas continuam a receber por 120. Claro que não são todas, há muitas outras casas que não é assim. Portanto, que algumas casas digam que fecham por falta de financiamento, isto não é verdade. O que pode acontecer é que realmente a Segurança Social começa a ser mais crítica quanto à qualidade da casa, a fazer exigências quanto ao facto da casa ter que ter mais qualidade, e a casa não quer corresponder a essas exigências. E reparem, nesse sentido, que fechem, e nós, ainda bem que fecham. Peço desculpa, mas é mesmo assim. Há muitas casas que têm que fechar, porque não têm a qualidade mínima para funcionar. Portanto, penso que, se calhar, o facto da portaria não sair tem muito a ver também com muitas pressões para que estes acordos não sejam revistos, e isto, para nós, deixa-nos... É completamente inadmissível e, portanto, sim, há muitas coisas que têm que mudar, sim, temos que, se calhar, pensar o que é que vamos fazer com os trabalhadores destas casas, os cuidadores que dão tudo. Ninguém quer que se aumente o desemprego, mas também é verdade que existem muitas alternativas para estes cuidadores e para estes técnicos que trabalham nestas casas. Nós precisamos destes técnicos, nós precisamos destes cuidadores noutras funções, nomeadamente no apoio ao acolhimento familiar. Portanto, dizer também que outra coisa que nos preocupa muito é
a tabela de vencimento destas pessoas que trabalham com estas crianças, a tabela de vencimento da CNIS é vergonhosa e com o aumento do salário mínimo está a haver aqui um aproximar daquilo que ganham as pessoas responsáveis pela limpeza, pelas técnicas que trabalham nesta casa, que não têm tido os aumentos que refletem. Estamos a falar de pessoas que trabalham por turnos, que têm imensa responsabilidade e que realmente o que acaba por acontecer é que fogem para outras áreas, deixando muitas vezes estas crianças sem as pessoas que as protegiam, sem as pessoas que realmente queriam saber delas, sem as pessoas que têm experiência na área. Portanto, temos que refletir também seriamente sobre esta situação. Vou passar dizer-vos também que as questões da saúde mental são importantíssimas e não só da saúde mental das crianças, relativamente às quais não há qualquer resposta. Também das famílias, porque muitas vezes, na base dos problemas que levam ao acolhimento e à retirada das crianças às famílias, está o facto de não haver respostas para alguns membros destes agregados. E, portanto, logo aí, sem dúvida, que é uma área que nos preocupa muito. Dizer também que há equipas na área da saúde que deveriam estar na articulação, no trabalho destas crianças e jovens em risco e que ninguém sabe. Elas estão definidas, elas existem no papel, mas ninguém sabe como é que elas funcionam, nem onde é que estão a funcionar, nem o que é que estão a fazer. E isso é outra área que nós temos que pensar muito bem. Estas equipas, ao nível dos centros de saúde, das unidades de saúde, têm que ser ativadas e têm que trabalhar em coordenação com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e as CAFAPs e os RECIS, todas as entidades que estão no terreno. Relativamente ao bullying e ao ciberbullying, dizer-vos que temos também elementos que trabalham muito nesta área, nomeadamente o Tito Moraes e o Luís Fernandes, que são especialistas nesta área, e aquilo que eles nos dizem é que, enquanto nós não fizermos um sério levantamento, por exemplo, ao nível das escolas, do bullying nas escolas, indo perguntar não aos diretores das escolas, mas sim às pessoas que estão no recreio com estas crianças, nos intervalos com estas crianças e que são quem vê estas situações, enquanto não perguntarmos às crianças, não é? Enquanto não perguntarmos aos auxiliares de ação educativa que estão fora, porque a maior parte das situações de bullying são fora da sala de aula, não são dentro da sala de aula. Portanto, exatamente, são ambiente escolar, mas não são dentro da sala de aula. E, portanto, quem sabe se existe ou se não existe, são estas entidades. Portanto, os números que nós temos atualmente para o bullying em escolas não refletem a realidade, sem dúvida. E deve haver aqui uma reforma da forma como estes dados são recolhidos. Relativamente às questões da violência no namoro, nós temos ótimos estudos nesta área, nomeadamente estudos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que nos dizem que não chega a começar a sensibilizar os jovens para isto na adolescência. Nós temos que começar desde o infantário, nós temos que começar educando também os pais e passa muito por dar informação acerca das questões da igualdade de género. Enquanto não houver o respeito pelas mulheres, estas questões da violência no namoro, porque nós sabemos que a esmagadora maioria dos casos de violência no namoro é de rapazes para com raparigas, estaremos permanentemente com esta ideia de que eu sou dono dela, posso fazer dela o que eu quero. Não é? Portanto, trata-se de uma formação que tem que ser feita de forma contínua e que tem que estar nos currícula desculpem, mas é mesmo assim, desde o jardim de infância. Vou passar então agora à Márcia para ela falar destas questões do sistema de justiça. Tem a palavra a Sra. Vice-Presidente Márcia Lemos. Obrigada. Só dar 2 ou 3 notas. A questão das CPCJs de quem trabalha uma vez por semana. Quem trabalha no terreno sabe que é muito difícil encontrar os técnicos de alguns processos, porque efetivamente aqueles que são cooptados, a maior parte das vezes, têm outros trabalhos e, portanto, trabalham noutros locais. Portanto, eu que trabalho no terreno e que tenho uma situação urgente e que preciso do técnico naquele momento, ele está à quinta-feira, não está à quarta, nem à terça, nem à segunda. As CPCJs não funcionam uma vez por semana, mas há técnicos que não estão de forma permanente. E daí que
defendemos a profissionalização. Profissionalização é os técnicos estarem a tempo inteiro, terem competências, terem formação. Há técnicos que não querem estar nas CPCJs a trabalhar, temos que o dizer. Há técnicos que são enviados para as CPCJs porque não os querem ter também nos locais onde eles inicialmente prestam a sua atividade profissional. Portanto, a questão aqui é um bocadinho esta. Também dizer que, em relação à questão do bullying, e como a Sónia disse, o levantamento é essencial. Muitas vezes sabemos que as escolas não querem esse levantamento, tem a ver com o ranking também, tem a ver com as avaliações das escolas e, portanto, estes dados vão ser dados que vão manchar a imagem de algumas escolas. As melhores escolas, conhecemos nós, por exemplo, em Coimbra, de onde sou, sei que são as escolas que têm níveis elevados de bullying, mas isso não é um dado que seja bom para analisar. E, portanto, é preciso começar por fazer este trabalho para depois podermos saber onde é que vamos atuar no terreno. Não é, a nossa perspectiva e a perspectiva dos dois especialistas que temos na associação, não é nunca criminalizar. Entendemos que criminalizar a violência escolar e o bullying não será a solução, mas sim atuar. E nesta perspectiva toda, o atuar junto das crianças cada vez mais novas tem muito a ver com esta questão da figura do provedor da criança. O provedor da criança não é uma figura que se vá substituir às funções que atualmente o provedor da justiça tem e que tem também essas funções em termos de, tem um gabinete próprio também para os direitos das crianças. Nada disso. É alguém que vai ao terreno, é alguém que as vai ouvir, é alguém, uma figura obviamente independente, que as representa na rede europeia onde nós não estamos representados. Somos dos poucos países da União Europeia que não estamos representados no ENOC. E, portanto, este provedor, tive a oportunidade de conhecer o ex-provedor da criança grego, que ia ter com as crianças, que fazia esta advocacy nas escolas, que fazia estes projetos e estes programas junto delas. É dando-lhes esta voz que podemos prevenir as questões do bullying, da violência no namoro, as questões da delinquência também juvenil. É atuando junto delas que nós acreditamos que efetivamente conseguimos fazer este trabalho. Se houvesse maior intervenção com as famílias, evitávamos provavelmente que muitas crianças também cometessem crimes e estivessem nas ruas e estivessem desprotegidos e que acabassem em centros educativos. Portanto, mais uma vez, a prevenção tem que ser a palavra de ordem a todos os níveis e isto passa por uma aposta na educação da sociedade em geral. Nós sabemos que maus tratos geram maus tratos, crianças que são violentadas pelos pais vão ser adolescentes e depois adultos violentos e vão educar os filhos também com violência. Portanto, temos que começar a cortar este ciclo vicioso em algum lado. Obrigada. Trouxemos para deixar para o vosso grupo de trabalho um livro que foi feito por uma estagiária nossa numa casa de acolhimento com as crianças da casa, o nosso plano bianual e a fundamentação do plano, porque nós fazemos questão de ter sempre uma fundamentação científica, temos vários investigadores também na associação, para todas as medidas que propomos. Portanto, vamos deixar convosco para... Podemos também enviar o suporte digital, claro que sim, a pessoa... Peço-lhe só que desligue o microfone, eu ia dizer exatamente isso. O que tiver em suporte digital pode enviar para o e-mail da Comissão que fez aqui a gestão do processo de audiência, para que possa ser distribuído não só aos deputados do Grupo de Trabalho, mas a todos os deputados da Comissão. Damos assim por concluída a audiência com a Associação para a Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens Ajudar. Agradeço à Sra. Presidente, à Sra. Vice-Presidente, agradeço também às senhoras e aos senhores deputados. Está terminada a reunião. Muito obrigado.